Bom dia, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Bem-vinda ao nosso programa aqui de todo sábado. Primeiramente, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. É muito bom ter vocês por aqui. Eu recebo muitas mensagens de homens que nos acompanham também, então vocês também são muito bem-vindos, porque a mensagem de Deus é assim, né? Ela atinge todas as pessoas e glória a Deus por isso. Minhas amigas, hoje um programa especial. Você tem adolescente na sua casa? Você é uma adolescente, está enfrentando as lutas aí dessa fase? Então hoje o programa é especial para você. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Juliana Araújo. Juliana, que é a nossa auxiliar do Ministério Quarto Rosa, que vai falar mais sobre isso. Que ministério é esse, pastora Thaís? Bem-vinda, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, pastora. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo, se disponibilizado a vir e falar de um assunto tão sério. E hoje vamos falar… A gente tem muita coisa para falar de adolescente, né? Mas eu queria chamar sua atenção para você que tem adolescente em casa e enfrenta uma questão que é tabu, né? Como é que a gente vai fazer quando o sexo entra na vida deles? E a gente tem que falar disso abertamente. Mas a gente tem um ministério lindo na Igreja da Graça, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E vamos explicar um pouquinho pro pessoal de casa, Ju, como é que é esse ministério, o que ele faz, quando ele surgiu e o propósito dele? Amém. O Quarto Rosa, ele surgiu em meados de 2012, 2013. Nós, aqui da Juventude da Sede, tinha uma necessidade de falar com as meninas. E só com as meninas, para ter aquela mais particularidade, deixá-las à vontade. Porque elas não têm isso com os pais, né? Vamos falar a verdade. Tem muita coisa… Nem com o pai e mãe de Deus, aí parece que piora o negócio, Sim, né? Tem coisa que se a gente não conversa, não fala, outros meios de comunicação falam, né? Nós vamos buscar em outro lugar, né? Sim. E aí a gente se reuniu, né? Junto com a Mara, que é a líder. A gente queria fazer um ministério, algo voltado só para as meninas. Legal. E aí a gente pensou em fazer uma reunião para falar sobre tudo com elas. Menstruação, vida sexual, namoro. Porque namoro é o assunto que elas mais gostam de falar, né? Claro, porque honestamente a gente sabe que é essa idade que começa a despertar para isso, né, Sim. gente? Ou melhor, essa idade qual? Qual é a idade, qual é a faixa etária que vocês cuidam? Então, na juventude, a gente costuma receber já as crianças que estão saindo da escolinha. Aquele lá meio de fase… Que é mais ou menos quantos anos? Pré-adolescente, assim? 11, 12 anos. Tá. E a gente não tem limite de idade, mas na juventude a gente tem, no geral, de 13 anos até 25 anos. Sim, ou até aí mais. já vai direto pra juventude, uma coisa liga a outra, né? Sim. Vocês hoje têm o trabalho do Quarto Rosa, Ministério Quarto Rosa. A gente tem isso pros meninos também, não tem? Tem o Papo Reto. O Papo Reto. Muito legal esse nome, eu acho o máximo. E o Quarto Rosa é uma coisa assim que realmente… Eu vejo, assim, eu tenho chamado até as mulheres que vencem nas igrejas. Eu sei que esse trabalho é feito em todo o Brasil. Esse olhar para elas é muito legal porque elas se sentem mais à vontade, como você mesmo disse. E vamos falar sobre sexo no mundo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, no mundo onde a sexualidade é extremamente exposta e faz com que aflore isso muito cedo nelas. Isso a gente vê nas rádios, nas canções, nas novelas, nas propagandas. Eu não assisto novela, mas você vê uma propaganda de televisão. No próprio YouTube, quando você vai ver, vem uma propaganda sensual no YouTube num assunto cristão. Às vezes você tá vendo um vídeo cristão e vem uma propaganda, porque o YouTube é assim que ele funciona, né? E aí vem e acontece uma propaganda super sensual. De que forma a gente consegue abordar isso? Então a gente tem assim, né? A gente até separou aqui algumas perguntas e uma delas é essa: qual é o maior questionamento que elas têm? Que você sabe que tá aí pra você na ponta da língua. Eu sei que devem ser muitos, mas fala um aí. São muitos, mas eu acho que a dúvida maior é o porquê não pode fazer. Uau! Porque o mundo, ele quer mudar a situação, né? Ele quer mudar a perspectiva. Porque eles jogam como se Deus proibisse algo bom. Nossa, você não pode fazer porque Deus não quer, porque Deus é mau. Você pode, todo mundo faz. E aquela coisa toda. Então, as meninas, elas crescem num meio que é normal. Então, na escola, o assunto, se você não fez sexo ainda, você é um ET. Na televisão, os programas voltados para os jovens já abordam isso de uma forma muito natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E quando elas chegam na igreja, elas estão lendo a palavra e de repente se compara com por que eu não posso? Por que todo mundo faz? Porque lá fora é normal e aqui não. Então elas já vêm com um sentimento que
é proibido, Deus não deixa, porque Deus castigou, fez uma coisa que é boa, mas você não pode fazer porque Ele não quer. É interessante isso. E a gente tem que mudar a perspectiva. Não é que Deus não deixa, Deus preparou esse momento para ele ser uma bênção. Um presente no seu casamento. Exato. Então o inimigo, ele tenta mudar a perspectiva das pessoas. Tenta mudar, falando que Deus não deixa porque é mal. Como ele fez com Eva. Nossa, você não pode comer esse fruto. Exato. Aliás, ele generalizou, você não pode comer nenhum fruto. Exato. E a Eva aí começou a despertar pra querer a curiosidade e tudo. Eu acho que é esse o maior plano que ele tem. De mudar as coisas. Exato. Você sabe que você me falou uma coisa que me fez lembrar de 2 livros que eu li, na verdade. Um deles é No Altar da Idolatria Sexual, do Steve Gallagher. É um livro que fala muito sobre esse aspecto. Faz até de uma forma pesada, porque ele conta um pouco do testemunho dele. Mas uma das coisas que eu li ali, que eu aprendi quando eu me converti, porque quando eu me converti, a velha Thaís morreu, e aí se tornou então a nova Thaís. E a nova Thaís não sabia nada de Cristo. Eu acho que é isso que acontece com os jovens. Ainda que você, mãe, pai, ou você que é jovem, nasceu num berço cristão, você ainda precisa se converter. Não é isso? Sim. Então eles precisam passar por um processo de conversão, de entender, porque ainda tendo pai e mãe cristão, o mundo vai ensinar outras coisas, não é isso? Vai ensinar coisas completamente diferentes. E eu me lembro de uma frase que eu li ali, fazendo uma analogia muito interessante. Quando você se casa, você ganha presentes de casamento. Máquina de lavar, panela e várias coisas. O presente de Deus para o casamento é o sexo, é a realização, né, entre os dois. Então aquilo realmente me chamou a atenção. Eu falei, poxa, como seria interessante que os jovens já crescessem com isso. E é exatamente isso que vocês têm passado, pelo que você me falou. E é interessante quando elas entendem que, opa, é bom, Deus criou as mulheres e os homens com terminações nervosas nessa região, né? Teve o órgão sexual da mulher, da menina. Por que ele seria tão cruel a ponto de não permitir que isso acontecesse? Ele permite e gosta quando tem a bênção dele, que é no casamento, não é isso? Existe um propósito pra tudo. E o inimigo, ele quer tirar todo o propósito pra colocar o dele. Exatamente. Então a gente tenta alinhar as jovens pra entender, não, o certo não é porque você é proibida. Você até pode, mas não te convém, porque o que Deus tem pra você é melhor. Aí a gente trabalha com isso, delas entenderem a palavra como ela realmente é, não como o inimigo apresenta. Exatamente. E deve ser muito difícil, é difícil para os jovens fazer essa separação espiritual, né? Eu vivo no mundo, mas não faço parte dele. Eu acho que é esse o principal objetivo até do ministério, né? Olha, você tá no mundo, você é normal, você vive nele, mas você sabe o que é a verdade, né? E a gente tenta passar sobre isso. Muito interessante também, uma pergunta que o pessoal da produção separou aqui, não é nem uma pergunta, é uma informação que eles passam, que segundo pesquisa do Observatório Nacional da Família do Brasil, o início da vida sexual dos adolescentes se inicia aos 12 anos para os meninos e aos 13 anos para as meninas. É exatamente a faixa etária que vocês trabalham. E eu acredito que para vocês, líderes desse ministério, eu acredito que seja muito desafiador. Como é que vocês se preparam e de que forma vocês ensinam essas meninas, principalmente falando hoje de Quarto Rosa, como que vocês ensinam essas meninas e trazem elas para a verdade? Sim, a gente tem vários métodos, né, para trabalhar com elas. Então, tem meninas dentro do ministério que são preparadas para falar com aquelas que são solteiras, que não tem nenhuma relação com ninguém. Tem as meninas que são preparadas para falar com as meninas que já estão noivas, namorando. E tem até o grupinho das casadas. Que legal. Das jovens casadas. Que legal. E a gente também tem um trabalho de fazer um atendimento pessoal com a pessoa, né? Eu acho que é esse que é o principal, porque claro, a gente fala de forma aberta, mas cada caso é um caso, Cada caso é um caso. E a gente vai trabalhando, dependendo da necessidade das meninas. E a gente costuma fazer uma reunião mensal, assim como o MQV também. Legal. Abordando certos temas. Então, a gente pega alguém do nosso meio ou alguma pastora que já passou por uma situação Muito e legal. Coloca ela como um testemunho pra ver que dá pra vencer, dependendo do… Sim, acho que o testemunho é muito importante para elas, né? Muito ver importante. que alguém passou por isso e, poxa, se ela venceu, eu também posso vencer, Sim, não é isso? É bem importante. Que legal. Vocês, além desse acompanhamento, vocês chamam essas meninas para perto, não é isso? Chama pra Que é perto. muito importante, né? E eu vi que vocês fazem um trabalho legal
Porque eu tenho passado até isso para as mulheres, para algumas líderes aonde eu vou, que a gente tem que construir nas mulheres os Timóteos, né? Paulo disse, Timóteo, vem e me segue. A gente tem que ter essas meninas perto, a gente tem que ser o Paulo e o Timóteo, e futuramente vai deixar o Timóteo, vai deixar o Tito, vai deixar o Filemão, vai deixar as pessoas para fazer o que a gente faz hoje, né? E vocês fizeram um trabalho muito bonito na sede estadual, que foi um trabalho com rosas no presídio. Conta como é que foi isso. A gente sempre, todo ano, no Dia das Mulheres, a Mara gosta de entregar rosas. E a gente sempre entregou na rua para as mulheres, conversando com ela. Houve uma vez que a gente foi para um lugar onde tinha mulheres que fazem programa e tudo, mas ano passado a gente fez diferente. A gente quis ir nas mulheres que estão lá batalhando, que amam aquele ente que está em situação de presídio. E a gente fez esse trabalho na semana do Dia das Mulheres, lá entregando rosas pra ela. Vocês foram num presídio masculino, não é isso? Masculino, esperando a saída das mulheres. Exatamente, presídio masculino. A gente faz esse trabalho até com as mulheres que vencem também. Acho que vocês até um dia a gente se juntou, né? Foi muito legal esse dia. Depois eu vou preparar esse material pra você. Mas hoje eu vou passar um especial do Quarto Rosa, que no dia especial das mulheres ali, foi de sábado que vocês foram? Foi. O Dia das Mulheres foi dia 8, no sábado elas prepararam esse dia para entregar essas rosas na fila do presídio masculino. Quem é que tá na fila do presídio masculino? Mulher, mãe, tia, vó, esposa, irmã, é elas que estão ali sempre. Roda essa matéria bonita. Glória a Deus, hein? Que trabalho bonito você acompanhou aí. E esse trabalho tem em todo o Brasil, não é isso? Isso. Sempre quando a gente faz alguma coisa aqui em São Paulo, a gente repassa para as regionais. Que legal. A Mara tem um grupo com todas as líderes do Quarto Rosa. Então a gente sempre está fazendo o propósito parecido para todas as meninas. Que legal, isso é muito importante. Você que é adolescente, você que é jovem, faz parte do Quarto Rosa, ou você que é menina, está assistindo a nossa programação, vou pedir para você enviar suas perguntas. Tá passando aí na sua tela o nosso Facebook oficial, você pode entrar lá, Facebook das Mulheres que Vencem SP. Ah, mas eu sou aqui do Nordeste, quero mandar essa mensagem. Manda, entra lá, manda. E tem também o nosso Instagram oficial, Mulheres que Vencem SP. E aí você manda lá um direct pra gente e a gente vai responder pra você lá nas redes sociais mesmo. Eu até lembrei de uma dúvida interessante que a gente teve do Quarto Rosa, lá no Amazonas, onde ela fala sobre os pais proibirem ela de namorar. Então, não importa a sua dúvida. Não existe pergunta boba, existe bobos que não perguntam, tá bom? Então, deixa essa dica aí pra você. Então, acessa lá, mande uma pergunta pra nós. A gente vai fazer a reunião, vai responder para você na santidade, com a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Juliana, deixa eu te falar uma coisa. Semana que vem, a gente sabe que tem uma festa demoníaca que toma conta, que está tomando proporções gigantes aqui no estado de São Paulo, que sempre foi um estado tranquilo para essa área. Tá crescendo, eu até vi um pessoal falando que… Pessoal não, eu vi na matéria mesmo, no jornal, falando que São Paulo é um dos destinos mais procurados no carnaval. Eu sei que você me assiste de vários lugares do Brasil, mas essa é uma novidade aqui para o estado de São Paulo, que a gente já está percebendo que está aumentando. Tá tendo pré-carnaval, essa semana inclusive tem, na semana que vem já é carnaval e na outra tem o pós-carnaval. Vocês têm um plano de ação para esse tempo? Ou o que vocês fazem nessa época para as meninas ficarem ali? Ou então, qual é a instrução que você dá? Que a menina vai viajar… Acontece, vai, né? Enfim, aí a gente já sabe. O que vocês fazem? Tem alguma preparação para esse tempo? Então, a gente sempre tem uns propósitos, né? Geralmente a gente faz cafés da manhã, reuniões. A gente sempre tenta unir as meninas, fazer bate-papo. Sempre a gente procura fazer propósito para que elas entendam o que Deus quer delas, né? Tem até um propósito interessante, né? Foi a primeira reunião que inaugurou o Quarto Rosa, a gente falando sobre a virgindade. E a lembrancinha era uma pérola.
Que legal. Pra simbolizar que uma conchinha, ela guarda a pérola, enfim. E a gente distribuiu pras meninas e elas entregariam essa pérola pro marido assim que elas casassem, simbolizando que elas estão se guardando. Então a gente sempre procura fazer propósitos, não só nessa data, mas sempre, continuamente, porque a investida do inimigo não para. Exatamente. E sempre orientando, mostrando à luz da palavra o que é certo, o que é errado, o que é permissivo conforme a vontade de Deus. Você sabe que você falou uma coisa agora que eu me atentei. Elas rebatem, elas questionam. Me dá um exemplo que eu fiquei curiosa agora. Sim, um tempo desses, tive que falar com uma moça, né? Uma jovem, sobre as vestes dela. Ai, meu Deus, isso porque é um problema. Porque no culto tava dando um certo desconforto para algumas pessoas. E realmente precisava ser orientada de alguma forma. Então elas não querem entender o porquê. Mas a minha roupa tá normal. É difícil. Aí a gente vai tentar explicar, e aí elas querem… Porque hoje em dia tá muito na moda essas ideologias, uns movimentos feministas meio distorcidos. Sou assim, nasci assim, morri assim, vou ficar assim. Aí a gente vai explicando com carinho, com cuidado, até pra não com criar carinho, uma revolta, né? Exatamente. Mas graças a Deus Cuidar hoje… de mulher não é fácil, né? Menina, eu falo aqui, mas ninguém põe uma fé. Cuidar de mulher é difícil, porque muitas vezes elas querem ser ouvidas, compreendidas e elas precisam ser convencidas, né? Sim. Olha, é isso aqui, por causa disso. E com meninas, então, que estão formando personalidade, né? Existe um conflito interno dentro da cabeça delas. Elas não sabem se ouve mãe, se ouve vó, se ouve um amigo, se ouve a igreja, se ouve a Bíblia. Porque ela está construindo a identidade dela. Então, ali, em algum momento, isso dá problema. Dá problema. Né? E aí, qual é a voz mais alta? É a voz que ela vai ouvir. Sim. Né? A gente procura falar com amor, né? E dentro da palavra, que a palavra não mente, a palavra convence. Liberta, né? Liberta. É verdade. E graças a Deus elas têm escutado. Esse caso específico, ela entendeu, porque no começo ela, não, mas eu tenho que usar o que eu quiser, o que eu me sentir bem. Exatamente. Então a gente vai explicando que não é bem assim. Aí ela… Hoje já tá uma bênção. Já tá melhor. Que bom, né? Se já mudou, isso mostra que a pessoa tá com o coração aberto, né? Graças a Deus. A gente separou aqui alguns assuntos, porque a gente sabe que é um assunto que falando de sexualidade, todas as coisas que engloba isso aí, e eu queria saber como que você fala um pouquinho, se vocês já falaram sobre isso, de que forma vocês abordaram isso. Vamos falar um pouquinho da pornografia. A pornografia também está acessível a todos, a qualquer momento. Num clique você consegue. E aí um jovem… E hoje, vamos falar o seguinte, até tem uma coisa importante para falar. Antigamente, quando se falava de pornografia, se falava de homens viciados em pornografia. Hoje nós temos meninas viciadas em pornografia. Começa num simples olhar na televisão, numa novela, aquilo desperta para alguma coisa e aí ela já está acessando o site, já está vendo coisas. E isso destrói os futuros relacionamentos que ela possa ter, porque tudo ela vai comparar com aquilo que ela viu. De que forma vocês abordam isso com elas? A gente já falou sobre esse tema aqui na sede. A gente fez uma reunião. Pegou uma jovem que ela, desde muito nova, teve esse problema e ficou ali guardado só com ela, porque é como a senhora falou. Parece que só os homens sofrem com isso. Imagina. Então, na cabeça dela, ela estava sofrendo isso sozinha. Coitada. E foi uma reunião que ela foi ali, falou o testemunho dela, falou a palavra que Deus falou com ela, a transformação que Deus fez mesmo na vida dela. E no momento da oração nós vimos quantas meninas têm sofrido com isso. Que incrível isso. Aí a gente vai trabalhando com aquelas que abrem o coração de forma particular, mostrando que se uma conseguiu vencer, elas podem vencer também. E deixa eu te perguntar uma coisa, como uma mãe, vamos supor, a mãe descobriu que a filha tão nova, de 12 anos, 13 anos, está acessando sites pornográficos, ela está tendo esse contato com a pornografia. A mãe, que nunca imaginou, às vezes passa o dia fora e ela se depara com essa realidade. Qual o conselho que você poderia dar para uma mãe, para ela não… porque na hora ela não sabe o que fazer, não sabe se bate na filha, se ela não sabe. Sim. Ela foi completamente pega de surpresa. Tem umas que ignoram, que vão falar com o pastor, pastor, o que eu faço? Qual o conselho que você poderia dar para essa mãe? Tem mães, né? Tem casos que, como uma jovem que a gente tem na sede,
Ela até brinca, a minha mãe, quando eu perguntei como eu vim ao mundo, ela falou que foi de avião. Ai, gente, Com por vergonha favor, né? de falar o processo e como as coisas acontecem. Então, você não pode ter vergonha de falar com a sua filha, porque o mundo vai falar. O mundo vai ensinar, o mundo vai instigar. O mundo vai querer que ela se perca. Então não tenha vergonha de conversar. E o principal, ouvir. Eu acho que ouvir liberta quase que toda a situação. Nossa, você falou uma coisa agora que é verdade isso. Eu até passei por isso uma época. Quando a gente se abre com alguém, a gente cria laços com essa pessoa. Bom que seja com a nossa mãe, com o nosso pai, não é verdade? Sim. E quando a mãe, ela ouve, você falou tudo agora. Quando o parente, seja a tia que cria, a avó que cria, a pessoa que for, quando ela ouve, você dá espaço para a pessoa abrir o coração, sem julgamentos, o que é importante. Pronto, aconteceu. Bola pra frente, o que a gente vai fazer? Deus, me dá uma palavra. Eu acho que até ser humilde a mãe, né? Falar, filha, eu não sei como te ajudar, mas vamos descobrir isso junta, não é isso? E eu acredito que muitas meninas, elas se contêm mantidas, assim, um problema dentro delas, porque não tem alguém que ouça. E que bom que seja a mãe. Porque a mãe pode ter passado por situação parecida, ou então descobrir juntas na palavra. Exatamente. E o ouvir é principal. Às vezes a gente dá um atendimento que a pessoa mais precisa é falar. Exato. Então ouvir é essencial. Que forte isso. E a gente às vezes busca muita conhecimento, muita palavra. E como a Bíblia diz, basta uma palavra. Sim. É uma coisinha que você vai falar pra esse jovem. É uma coisa que vai libertar, vai virar chave na cabeça deles, não é? É verdade. E é bem isso mesmo. E a gente falando de pornografia, a gente sabe que uma coisa leva a outra. A gente vai entrar num assunto falando de pornografia, que obviamente vai levar à masturbação, né? A masturbação, que é, enfim, é um problema também. E eu tava até falando com uma pastora recentemente, a gente estuda muito sobre esse assunto, porque isso acontece não só nessa idade, que essa idade tudo bem, é o principal, é a curiosidade e tudo mais, mas isso acontece também na fase adulta, na vida adulta das mulheres. E a gente descobriu casos muito tristes. A pessoa que começou a ter essa prática muito nova nessa idade, quando ela chegou na fase adulta, ela chegava a fazer isso até 28 vezes por dia. E era uma prisão. Aquilo que começou como uma curiosidade virou uma prisão, virou um vício maligno. E claro, uma porta, um abismo foi chamando o outro. E com certeza a pessoa já não gostava mais de fazer aquilo, ela estava aprisionada. Né? Então, você que me assiste hoje, e às vezes até você tem essa prática, tenha isso no seu coração. Nunca como é que eu posso dizer? Nunca é inofensivo. Nada que o diabo faz é inofensivo. Você sabe que é prejudicial, não é verdade? É verdade. E às vezes a gente acha que tem um controle das coisas, né? Porque é um vício. Exato. Essa mesma reunião que eu comentei sobre a pornografia, como a senhora falou, uma coisa leva a outra. Então a moça que deu testemunho, ela também sofria com esse mal. Tanto que ela falava que às vezes ela tremia, porque ela tinha vontade de se masturbar e estava em situação de trabalho, estudo. Quase esse caso aí que eu comentei. E não conseguia fazer. Meu Deus. E aí ela contando o testemunho de como ela venceu, mudou e virou uma chave na cabeça das meninas, que é possível vencer esse mal. Glória se entregando ao Senhor, se arrependendo, Deus transforma. Glória a Deus, vamos preparar um programa aqui para trazer ela, contar esse testemunho? Vamos. Porque, olha, eu atendo as mulheres da página das Mulheres que Vencem, tem uma equipe que me ajuda, mas elas sempre me passam. E é incrível como existem vários casos assim, casos recorrentes, casos que a pessoa… Pastora, eu fui agora na reunião, fui cheia do Espírito Santo, aquela coisa tão gostosa, tão bonita. Quando eu cheguei na minha casa, que eu me vi sozinha, aquela situação veio e tomou conta de mim de novo. Acabei praticando, acabei fazendo. Eu, na verdade, eu sinto até compaixão, porque eu sinto raiva do diabo, porque eu falo, meu Deus, como que ele ainda faz isso? E pressiona a pessoa. Então a gente tem que falar com muito amor, com muito carinho mesmo. Antes da gente falar de outro assunto, vamos chamar um recadinho da Dona Eliana? Vamos lá. Olá, pastora Thaís e todas vocês, mulheres que vencem. Eu estou aqui no Shopping do Povo mais uma vez com uma dica muito importante para vocês. Hoje eu vou falar para vocês, pessoal, de um livro esclarecedor que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, uma grande leitura para a sua vida. Eu estou falando de um livro chamado Como Cumprir o Seu Destino Divino. Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um plano perfeito e nós temos que aprender a viver dentro deste plano perfeito de Deus. E para você que não sabe o que fazer, como você deve andar, como você deve viver o dia a dia,
de acordo com a palavra de Deus, este livro ele tem repletos versículos bíblicos que vão te ajudar e você vai crescer espiritualmente e cumprir o que Deus tem de melhor para a sua vida. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Operadora 21 2141 5100. E é isso aí, pastor, essa foi a nossa dica de hoje. Um grande beijo, aguardo por todas vocês aqui no Shopping do Povo. Glória a Deus, Ana Eliana, um grande abraço, um beijo pra você, viu? Hoje a gente tá aqui com a Juliana, ela é auxiliar do Ministério Quarto Rosa, que é um ministério que cuida de jovens, adolescentes, meninas, na idade ali dos seus 12, 13 anos, Isso. E até quando Deus quiser, né? Isso. Até quando ela se sentir à vontade pra poder se sentir firme e bem pra juventude, enfim. Faz parte da juventude, né? A gente falou aqui já sobre muitas coisas. Pornografia, que é uma coisa que elas abordam muito. Falamos sobre masturbação, você que tá chegando agora. Falou, nossa, eu queria mais saber sobre isso. Depois você acessa o YouTube oficial das Mulheres que Vencem, tá aí na sua tela. Você vai ver esse programa na íntegra. Você vai ver desde o início tudo que a gente falou sobre as adolescentes. Você que é mãe e tem uma filha em casa, acha que ela tá rebelde, acha que ela não tá de Deus, calma, não julga, porque é uma fase que elas passam um turbilhão de coisas na cabeça delas e tá aqui o Ministério do Quarto Rosa para ajudá-las a colocar essas meninas no prumo, né? Verdade. Na palavra, na verdade. A gente falou aqui sobre muitas coisas. E anteriormente você falou sobre as vestimentas de uma menina que você viu e ela bateu de frente, porque é isso que o feminismo faz. A gente vai falar muito sobre isso aqui depois, né? Sobre feminismo, não hoje, né? Porque a gente dá um programa inteiro. Mas você comentou com ela, olha, realmente isso aqui não tá legal. E como é que a gente pode abordar isso de uma forma carinhosa? Você falou que conversou com ela, mas você lembra da palavra? Você chegou a dar uma palavra, um versículo pra ela? Você lembra o que você falou? Ela sempre queria me falar que não havia nada de errado, porque aquilo não interferia a comunhão dela com Deus. E ali, me lembrou um ponto interessante, depois eu volto e falo. aí inspirada pelo Espírito Santo, na hora eu falei assim, olha, realmente você tem razão, mas quando você tem uma comunhão com Deus, tudo muda. O seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se comportar. Aí ela parou pra pensar, É verdade. Coitada, às vezes ela se veste pros outros. Ela sabe Sim. que aquilo não está bom, né? Mas de alguma forma ela acha que isso vai agradar o carinha, ou vai, sei lá. Sim. A gente sabe que a cabeça da menina é assim, né? Então assim, eu vou ser sensual dessa forma. Mas será que ela precisa ser sensual? É verdade? Será que Deus não é suficiente pra mostrar ela pro varão? Que vai, né, realmente amá-la como ela é? Não é pelo corpo, não é nada disso. Mas eu me lembrei de uma moça que eu vi esses dias na internet falando, eu gostei muito do que ela falou. Ela falou sobre vestimenta, falando sobre isso. Ela falou o quê? Que a gente é hoje? A gente é representante de Cristo nessa terra. Sim. A gente é embaixador de Cristo. Então, aonde eu vou, eu tenho que remeter a Cristo, né? Então, assim, a gente sabe que quando alguém se converte, você perde o nome. Chegou a crente, chegou o crente, né? Chegou o crente. E a gente tinha que continuar sendo assim, não é? Não tinha que ser aquela coisa, ninguém percebe que eu sou crente. Que pena! Deveriam perceber, sim, né? Não tô falando pra você fazer nada. Não! Você tem que remeter a Cristo em qualquer lugar, na academia. Vamos falar de academia? Meu Deus do céu, aí é outro assunto, já dá outro programa todo. Você tem que ir pra academia, é bacana você cuidar do templo do Espírito Santo, mas a sua roupa não precisa ser igual não a precisa. das irmãzinhas que ainda não tem Jesus, né, gente? Você remete a Cristo lá. Porque a Bíblia nos ensina que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Sim. Você não é aquela menina do quarto rosa? Você vai lá, nossa, às vezes o menino tinha até interesse nela, mas já perdeu, porque viu que ela não é É verdade. realmente de Deus. Não é isso que acontece? E a gente tem um desafio, né? Porque a indústria, ela já tá começando a fazer roupas curtíssimas. A gente quer Jesus. procurar um vestidinho, Meu Deus, mais? não consegue achar um tamanho que é viável. Eu sei, menina, eu tento achar saia midi, não acho em lugar nenhum. Eu tenho que, é um desafio achar saia pra mim. E também, os jovens, eles querem ser diferentes. Então, o que diferencia eles querem usar. Mas eles não percebem que ser de Jesus já é uma diferença muito boa. Já é. E já quando é a gente incrível. consegue entender isso, a gente faz a diferença onde chega. Glória a Deus, é verdade, é a mais pura verdade. A diferença tá nisso. Isso, Glória a ser Deus. de Jesus. É, legal. Gostei. E falando em diferente, eu sei que vocês atendem
muitos casos de meninas chegando na igreja. Vamos falar assim, um exemplo bem usual. As meninas chegando grávidas. Sim. Né? Isso é diferente, mas ao mesmo tempo já tá ficando comum. Verdade. Né? E não era para ser comum, mas está ficando. Vocês, claro, eu sei que vocês com certeza acolhem essa menina, né? Como é que vocês fazem? Acolhemos, a gente costuma até fazer chá de bebê pra gestante. Gente, não tem como voltar no tempo. Nada que a gente fale agora vai mudar aquela situação. Já fez, já tá feito. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para converter essa menina, não é verdade? Sim, não é isso? A gente mostra na palavra. E elas gostam desse acolhimento, porque todo mundo pensa, então não vou poder ir mais na igreja, o pessoal não vai me aceitar. E a gente mostra o contrário, né? Porque o amor de Deus é assim. Exatamente. Ele perdoa, a misericórdia se renova. E Ele quer que a pessoa tenha ainda uma vida plena na vontade dele. E os jovens, eles pensam que tudo é temporário naquele momento. Se não for essa pessoa, não vai ter outra. Se eu engravidei, acabou. Exato. Isso é muito de jovem mesmo, Sim. né? Eles têm essa coisa assim. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu acho que você também já deve ter passado. Assim, perdi uma amizade, a minha vida acabou. Acabou. Meu Deus, e agora? Eu lembro que eu passei por isso. Foi muito ruim, foi um processo muito ruim da minha vida. Inclusive, depois até tive crises de pânico, depressão, porque uma coisa foi levando a outra. Sim. Né? E eu lembro, nossa, minha amizade acabou com aquela pessoa e eu morri, né? É tudo muito intenso. É tudo muito. E eu acho que o pai e a mãe que me assiste agora, ele tem que entender que ele tá passando por essa fase intensa e não menosprezar o problema deles. Porque você já passou por isso, você sabe que vai passar, mas ele não sabe. Não sabe. Aí você fala, para com isso, foi só um namorico de nada, mas era o amor da vida dela. Como assim? Aí que a gente cria, os pais sem perceber, eu acho que é aí que eles criam aquele abismo entre filho. Por isso que os pais falam tanto que a adolescência é a pior fase. Eu acho que não. Eu acho que talvez faltam… é o que eu sempre digo para as minhas amigas, né, de ministério. A mãe e o pai estão aprendendo a ser mãe e pai. Então passa aquela fase da infância, venci. Aí tem outro leão pra rasgar, que é a fase ali, que também é difícil, ali entre 8 e 9 anos. Eles acham que é dono de si, mas não é. E aí chega a fase da adolescência. Eu acho que o pai e a mãe tem que estar sempre crescendo com os filhos e entendendo e tentando lembrar do que passou. Sim. Não é verdade? E o jovem, ele leva tudo muito pro pessoal, né? Então, qualquer coisa, um conflito, mas é porque não gosta de mim, porque não me entende. Ele leva sempre muito pro pessoal. Verdade. E, claro, os pais, eles precisam repreender, ser firmes quando é necessário. Mas o amor, ele constrange, né? O amor de Deus constrange, Forte o amor isso. aproxima. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Exato. Entre nós também, os jovens, a gente… Ai, meu Deus, ainda não aprendeu. Ainda tá fazendo isso. Acho que Deus fala isso com a gente constantemente, né? Mas a gente precisa ter paciência. Ainda não aprendeu. A gente precisa ter paciência, porque Deus é paciente. Deus, ele é uma fonte de paciência. Então, uma hora, essa crise de personalidade vai passar. Vai passar, exatamente. Vai passar. Você sabe que recentemente eu tive uma reunião com uns jovens que estavam passando um conflito muito grande. E eu falei assim, gente, começa a pensar um pouquinho fora da sua caixa. Parece que esse problema que vocês estão vivendo hoje vai durar pra sempre, mas não vai. Ele vai passar. Então eu falei assim, finge que você não é você e começa a se analisar fora disso. Até que não é tão grande esse problema, mas ali naquele momento é gigantesco, principalmente falando de uma gravidez. A menina acha que acabou a vida dela com Deus acabou, a vida dela com a família acabou. E não é isso. Não. Na verdade, muitas vezes o que parece o fim é o começo, né? Não, e Deus ele faz daquilo que parece ser ruim uma história maravilhosa. Ai, que lindo, é verdade. Ele faz. Eu concordo plenamente. Glória a Deus. Falando de gravidez, é claro que a gente vai falar um pouquinho de namoro, né? É uma coisa que não tem como não falar falando de meninas novas, quarto rosa. Não tem como. E eu recebo muitas perguntas, eu quero saber se com certeza você deve receber as mesmas. Vê se é fato isso que você recebe. Sou de Deus, conheci o carinha lá fora do mundo, dá pra converter ele, dá pra ele ser de Jesus, a gente ser felizes para sempre? Dá? Então. Fala a verdade, vamos lá. Não podemos esconder as coisas. Não podemos. Pode ser, tem um caso ou outro que dê Raros certo. casos, né? Mas a gente ou é evangelista ou namora, né? Exatamente. Tem que separar as coisas. E a palavra fala que a gente não pode misturar luz com trevas. Exato. E querendo ou não,
A palavra também fala que os filhos das trevas são astutos, né? Verdade. Em muitos casos que a pessoa acredita que vai conseguir converter alguém, que vai conseguir… Mesmo porque a pessoa mostra que Sim, tá acessível, interesse. né? Que tá… Mas, na verdade, se a gente não vigia, é um passo pra gente cair no erro, na tentação. Então, como líder, de verdade, eu não aconselho. Peraí que eu quero saber já o que você fala. Pessoal, vamos ver a agenda desta semana? Roda lá. No dia 17 de fevereiro, segunda-feira, tem MQV na região de Santo André, na Igreja do Jardim Caçula, às 7h30 da noite, Rua Fagundes Varela, 507. No dia 18 de fevereiro, terça-feira, na região de Registro, teremos reuniões das Mulheres que Vencem nas igrejas de Sete Barras e Cajati. No litoral paulista, a reunião será na Igreja de Aviação, da região de Santos, às 7h30 da noite, na Avenida Presidente Kennedy, 3492. Em Pedregulho, região de Franca, a reunião será às 19 horas na Rua Coronel André Vilela, 32. Em Viradouro, região de Barretos, às 7h30 da noite, tem reunião MQV na Rua Coronel Walter, 670. Na região de Ribeirão Preto, na IGD do Alto do Ipiranga, às 7h30 da noite, tem MQV na Rua General Câmara, 856. Na Igreja de Feital, região de Mauá, às 7 horas da noite, também tem Mulheres que Vencem na Avenida Benedito Franco da Veiga, 1560. Na região de Santo André, as reuniões MQV acontecem nas igrejas de Vila Suíça e São Caetano do Sul. No dia 19 de fevereiro, quarta-feira, em Ilha Solteira, na região de Araçatuba, nossa reunião começa às 7h30 da noite, na Avenida Brasil Sul, 1221. Dia 20 de fevereiro, quinta-feira, na região de Santo André, a reunião das Mulheres que Vencem será na Igreja do Parque Erasmo, na Avenida Itamaraty, 2877, às 7h30 da noite. Em Morro Agudo, na região de Ribeirão Preto, também tem reunião MQV, às 7 horas, na Rua 7 de Setembro, 1130. Na IGD de Cajobi, região de Barretos, nossa reunião será às 8 horas, na Rua Capitão Lázaro Vaz de Lima, 641. Em Santos, tem reunião MQV na Vila Margarida, na Avenida Mascarenhas de Moraes, 1001, às 7 horas. Na região de Araçatuba, na IGD de Pereira Barreto, o Encontro das Mulheres será às 7h30, na Avenida Coronel Jonas de Melo, 2736. Em Bauru, na IGD de Taquarituba, tem MQV às 7 horas, na Rua Manuel Roberto, 329. Na IGD do Jardim Guanabara, região de Franca, teremos reunião às 7h30 da noite, na Avenida José da Silva, 3285. Dia 21 de fevereiro, sexta-feira, em Santo André, na IGD 4ª Divisão, teremos reunião na Avenida Miro Atílio Peduzzi, 535, às 8 horas. Na cidade de Cubatão, tem MQV às 7 horas, na Avenida 9 de Abril, 1978. Já na cidade de Ilha Comprida, teremos reunião das Mulheres que Vencem na Rua Poços de Caldas, 50, às 7 horas. E no dia 22 de fevereiro, sábado, teremos vários encontros das Mulheres que Vencem nas regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Guaianazes, Jundiaí, Santana, Santo André, São Carlos e Sorocaba. Para mais informações, acesse e siga nossas redes sociais, @Mulheres que Vencem SP. Fique ligadinha nas nossas reuniões de Mulheres que Vencem, não perca essa bênção. Lindos testemunhos estão acontecendo e você não pode ficar de fora. Hoje a Juliana está aqui comigo falando sobre o Quarto Rosa, esse ministério tão bonito que cuida de meninas, instrui elas na verdade. A gente estava falando agora há pouco sobre o namoro, né? Sobre o julgo desigual. A menina tá na igreja, ela tá com Jesus, mas ela conheceu um menino irresistível lá fora, o amor da vida dela, porque é isso que a gente pensa quando a gente é nova. A pessoa se mostra acessível, tem uma família maravilhosa, mas não são de Jesus. E aí eu até me lembrei de uma coisa que eu falo isso até para as mais senhoras, viu? Isso não muda. Tem senhora com cabecinha de 12, porque não cresceu, né? Espiritualmente. Tem mesmo, não adianta. Sim. E eu falo muito para elas, eu falo assim, olha, vou ser bem sincera, vou ser bem honesta. O casamento com uma pessoa de Deus já é um pouquinho complicado, porque a união já não é fácil em si. Porque eu fui criada A, meu marido foi criado B. Já vai ter um certo conflito ali, Sim. um certo… Vamos acertar isso aqui. Agora, você imagina alguém que não é da mesma fé. Lutas virão num relacionamento.
Lutas virão como crise financeira, poxa, a gente não consegue acertar essa conta, virão filhos. Você vai querer criar na palavra, mas ele não. Pra ele tanto faz. Então assim, não vai dar certo, né? Pensa comigo. Verdade. E eu acredito muito que Deus, ele une propósitos. Então, se você já tem um chamado, se você já tá dentro da palavra, você sabe o que Deus espera de você e te criou para alguma coisa. Exato. E se relacionar com alguém que não tem a mesma visão, que não tem a mesma fé, não tá unindo o propósito de Deus. Exatamente. Então, solteiros, cuidem das coisas do Senhor e Deus vai preparar alguém que combine com o seu propósito, com o seu chamado. Exatamente. E você tenha certeza, viu? Ó, você que tava buscando a resposta, já foi essa. Não fica esperando mais não, tá bom? Ó, gente, a gente tá chegando no final do programa. Tinha muita coisa pra falar, né, Ju? É, verdade. Muita coisa. A gente, quando vem pra cá, sabe que o tempo é pequeno. Sim. Mas Deus vai preparar uma outra oportunidade da gente falar mais sobre isso. Você que é menina do Quarto Rosa, não se esqueça, mande suas perguntas agora. Entra lá no nosso Instagram das Mulheres que Vencem. Eu vou passar pras meninas. A gente vai ver isso junto. Tá aí na sua tela o Instagram das Mulheres que Vencem. @Mulheres que Vencem SP. Manda lá no direct ou na nossa página do Facebook, tá bom? Quero orar por você agora. A Ju vai me ajudar em oração. Você que tem adolescente, tá sofrendo em alguma área da sua vida, nós vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença agora em favor de cada menina, de cada jovem que está me assistindo agora ou que está sendo representada agora em oração por uma mãe, por uma avó, por um pai que está sofrendo com ela. Ela está perdida na vida. Meu Deus, seja a direção desta menina agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar as meninas que estão agora, nesse momento, Senhor Jesus, em oração conosco. Que elas venham entender o propósito do Senhor sobre a vida delas e que elas entendam, Senhor Jesus, que a pureza, a santidade faz parte da vida delas, em nome do Senhor. Pai, eu abençoo a todas, Pai, te pedindo, Senhor, toque no coração daquelas que acham que por causa de um relacionamento que não deu certo, pensam que tudo acabou, mas o Senhor é um Deus de recomeço. Pai, abençoe a todas em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Minhas queridas, olha, nós vamos ficando por aqui. Vamos olhar naquela lá, Ju. Vamos dar um abraço para elas. Beijo no teu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.